A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. Capítulo 2. Um arauto do Espírito, São Paulo. Parte 1. A estrada de Damasco. Como nos impressiona, a nós que ainda caminhamos, este homem que a luz derrubou na estrada, vencido, mas feliz com a própria derrota no mais íntimo do seu coração. De todos os personagens do Novo Testamento, este é, depois de Jesus, o mais vivo, o mais completo, aquele cujo rosto distinguimos com mais clareza. Os problemas que o atenazaram são os mesmos que eternamente nos dilaceram. E quando ouvimos a menor das suas palavras, reconhecemos nela esse tom de confidência inesquecível que só alcançam aqueles que arriscam tudo. Caminhava há 8 dias pela arenosa estrada que vai de Jerusalém a Damasco. Sentia-se possuído de uma fúria estranha, desse fanatismo religioso e dessa inquieta convicção de estar na posse da verdade que introduz no coração humano tanto azedume e tanta violência. Deixara já o agreste vale do Alto Jordão e avançava agora pela estepe, onde as gramíneas ressecadas farfalhavam ao sopro do vento. À sua esquerda, o Hermon, o primogênito dos altos, erguia sob um céu duro a sua cadeia sempre coberta de neve. Aproximava-se já do oásis, com os seus plátanos cinzentos, o odor dos jasmins e das rosas e, sob o baloçar das grandes palmeiras, o rico emaranhado dos pomares bem irrigados. Era verão, por volta do meio-dia. Subitamente, desceu do céu uma luz que o envolveu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele balbuciou: Quem és, Senhor? A voz continuou: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aterrado e tremendo, o homem murmurou: Senhor, 56 que queres que eu faça? E veio a resposta: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Saulo levantou-se, titubeante. Ao esplendor do sol seguirasse uma escuridão total, com os olhos abertos, não enxergava nada. Os companheiros de viagem olhavam-no, mudos de espanto, tinham ouvido um som confuso de vozes, sem distinguir as palavras. Saulo, porém, compreenderá para sempre, et 9. Por essa altura, era ele um jovem de menos de 30 anos, um judeu baixinho de aspecto pouco glorioso. Um apócrifo grego do século II, denominado Atos de Paulo, deixou-nos a seu respeito uma descrição pouco lisonjeira. Nota: é possível que esses sinais, essa descrição, provenham de uma espécie de passaporte que os missionários do cristianismo primitivo teriam usado para poderem ser identificados nas comunidades onde ainda não eram conhecidos. Era de estatura média, baixo e rechonchudo, com as pernas tortas, a cabeça calva, as sobrancelhas espessas e muito juntas, o nariz arqueado. A imagem é característica da sua raça. Mas uma estranha força emanava deste rosto, do qual também se diz que tinha mais de anjo que de homem. Observa-se com frequência, entre os seres que a natureza privou de força física, uma energia espiritual de extrema intensidade, mais violenta e mais impressionante justamente por estar associada não sabemos a que misteriosa fragilidade. Saulo era um desses homens que não existem senão pela alma. Vê-lo-emos movimentar-se durante toda a vida no meio da tensão e da luta. Nada daquilo que vem dos homens poderá abatê-lo, em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não perecemos. 2 Cor 4, 9, eis o que legitimamente afirma de si próprio. Era dotado de uma alma de grande senhor, a quem a extrema flexibilidade da inteligência, a sensibilidade mais receptiva e o vigor de um espírito simultaneamente realista e apaixonado pelo absoluto tinham amado para todas as lutas. Homem exigente e tenaz, possuía verdadeiramente aquela madeira de que Deus talha com gosto os santos. De pé, no meio de uma noite repentina, que poderia experimentar aquele que acabava de ser chamado pelo nome? Sentia-se arrasado. Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão, et 26, 14. Nota: a visão aqui evocada encontra-se também em outra passagem célebre, et 9, 1, 19, cfr et 22, 3, 16 e 26, 9, 20. As epístolas também aludem a ela por diversas vezes. A propósito do fenômeno em si da enfermidade que se lhe seguiu, diversos trabalhos médicos têm provado que não se pode atribuir essa cegueira, de longa duração, à ação do sol do deserto.
Há quem a tenha comparado à causada por um choque elétrico, que é devida a uma incidência excessiva de luz sobre a retina e a queimaduras superficiais da córnea, produzindo secreções mucopurulentas. A narrativa dos atos é medicamente válida e exata, declarações do oftalmologista René Onfray. Aprendeu instantaneamente que, para o futuro, teria de viver com essa ferida incurável, com esse espinho na carne, por meio do qual a verdade chegará até ele. Humanamente, porém, que significava essa ferida? Tem-se proposto explicações médicas que um exame atento torna inaceitáveis. A histeria, um mal ainda pouco definido, que apresenta como um dos seus sintomas mais claros o de incitar o indivíduo a uma espécie de constante mimetismo patológico, não encontra nenhuma base nesta personalidade tão original, tão autêntica, cujas resoluções procedem evidentemente de uma vontade lúcida. E a epilepsia, cujos principais sintomas são as rupturas súbitas na lógica da ação e os fantasmas que escapam à memória, não poderia ter relação alguma com esta existência perfeitamente equilibrada e unitária, impelida por uma vibração eficaz, nem com a precisão objetiva do testemunho que o próprio São Paulo nos oferece sobre as suas visões. O fato está à vista, tão irrecusável como será no caso de São Francisco de Assis ou de Joana d'Arc, não é numa consciência mais ou menos perturbada pela demência que ressoa o apelo que deverá arrancar Saulo de si mesmo, é na própria realidade das coisas da terra, é numa estrada da Ásia, é ao sol duro de um dia de julho. Cego, tornou a caminhar e entrou em Damasco. Partindo da torre maciça que guardava as portas da cidade, havia uma larga avenida, chamada direita, que se dirigia a um templo, ladeada por pórticos com colunatas coríntias. Era aí que habitava um judeu chamado Judas, membro da numerosa colônia. Flávio Joséfo fala de 50.000, que ali prosperava e que Aretas, rei da rubra Petreia, tratava muito bem. Saulo instalou-se em casa desse homem e afundou-se ainda mais, sem dúvida perdido, silencioso, com os olhos abertos sobre a noite do castigo, recusando-se a comer e a beber, esperando e orando. Entretanto, ali mesmo em Damasco, havia um homem que também receberá uma ordem vinda do alto. Era Ananias, um dos primeiros membros do reduzido núcleo cristão que já existia nessa cidade. Levanta-te, disse-lhe o Senhor, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Ananias ousou responder, Senhor, muitos já me falaram desse homem, dos muitos males que fez aos teus fiéis em Jerusalém. E se vem aqui, é a mandado dos príncipes dos sacerdotes, para prender todos aqueles que invocam o teu nome. O Senhor, porém, mandou calar-se, vai, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para mim. CFR et 9, 10, 15. Ananias estava bem informado. Fora como inimigo do nome cristão que Saulo deixará Jerusalém, munido de uma ordem precisa da casta dos sacerdotes, ordem que ele mesmo tinha solicitado para perseguir até a morte aqueles que, em Damasco, pertencessem à nova seita. Desde que 58 residia na cidade santa, fariseu entre os fariseus, sempre se tinha mostra do adversário do Galileu e da sua corja. E aquele estudante que tínhamos visto guardando as roupas do mate Estevão, enquanto os carrascos o apedrejavam, aquele moço odiento e arrogante, não era outro senão ele. Deve-se dizer que estes sentimentos violentos tinham muitas atenuantes. Para pôr em dúvida uma convicção profunda, a consciência tem necessidade de audácia, de independência ou de luz. Pela formação que receberá, Saulo achava-se mais impedido do que ninguém de acreditar no Messias humilhado e vencido. Impertigado no seu nacionalismo religioso, impávido no seu fanatismo, este adolescente abrupto não nos deve causar qualquer surpresa, pois o que conhecemos do seu caráter deixa-nos adivinhar perfeitamente como a intransigência das suas convicções podia unir dentro dele a certeza da inteligência e o orgulho. No entanto, o problema não é tão simples. Podemos perguntar-nos se o episódio à entrada de Damasco, a despeito da sua aterradora instantaneidade, não poderia ter sido já preparado secretamente na alma daquele que Deus escolhera para si. Quando se leem os textos em que, anos mais tarde, Paulo fala da lei e dos seus problemas, é difícil deixar de pensar que é ali que se pode ter situado o abalo inicial que viria a fender esta alma cerrada. Para uma consciência escrupulosa, como era pesado suportar a lei de Israel. Quem podia estar certo de ter cumprido os seus infinitos preceitos e de não ter violado alguma das suas 1001 proibições? Debaixo desse jugo intolerável, ninguém podia saber ao certo se não tinha, embora contra vontade, cometido alguma falta.
E por quê? Com que fim? Por acaso essas observâncias minuciosas resolviam o verdadeiro problema? Podiam elas apagar o sentimento de miséria insuportável que é a sorte da condição humana? Que poder têm os princípios formais perante a angústia de viver? Não tinha sido essa mesma lei que, submetendo o homem a certos princípios, isto é, abrindo-lhe os olhos, o arrancara à inocência original e o atirara para o âmago desse complexo de contradição e desespero em que sempre permanece? Este problema, que preocupará tantos místicos e poetas, desde Santo Agostinho até Rimbaud e desde Orígenes até Blake, não seria o mesmo que tornava tão arisco o coração do jovem fariseu. Talvez ele já suspeitasse que esses enigmas se resolviam pelo amor de Cristo, e que, ao combater os cristãos com tanta ferocidade, não estava senão combatendo-se a si próprio. Na casa de Damasco, naquela noite milagrosa, Saulo soube que ia receber a resposta. O fato de que esta lhe viesse a ser transmitida por aqueles mesmos que ele mais havia odiado era algo que estava na ordem natural das coisas, conforme a misteriosa lei de reversão que une sempre o carrasco à sua vítima. Estava perto dele um discípulo do Galileu. Saulo ouviu a sua voz. Saulo, meu irmão, disse-lhe Anania, o Senhor, esse Jesus que apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista. Foi assim que teve lugar aquilo que frequentemente se chama conversão de São Paulo e que só pode ser plenamente compreendido à luz do drama espiritual em que se opera a opção da alma. O vencido da estrada não mudará nem de religião nem de dependência, pois não deixará o templo ao abrigo do qual a jovem igreja continuava ainda a colocar-se. Se converteu, foi no sentido em que o nosso século XVII passou a entender esse termo, como, por exemplo, no caso de um Pascal ou de um Rancé, tudo se realizou no seu íntimo. Metanoité, convencei-vos, dissera Jesus, a transformação será total. Aquele a quem Saulo ia obedecer no futuro era o mesmo que tinha condenado os orgulhosos, as almas duras, os intelectualmente satisfeitos, e ele tinha sido tudo isso. Daí por diante, todos os dias de vida que lhe restassem ser-lhe-iam insuficientes para testemunhar o seu amor àquele que tanto o amara e que lhe ferira o coração. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. Capítulo 2 Um Arauto do Espírito, São Paulo. Parte 2 Um jovem judeu dos países gregos. A cidade de Tarso, onde Saulo tinha nascido entre os anos 5 e 10 da era cristã, era uma dessas cidades brilhantes e pouco austeras, como tantas outras que a conquista de Alexandre, o desenvolvimento da civilização helênica e depois o enriquecimento sob a Pax Romana tinham feito pulular por todo o Próximo Oriente. Situada nas faldas do Tauro, a saída do desfiladeiro que o signo abre nesta barra abrupta, era a guardiã dos portos da Cilícia, parada obrigatória para quem se dirigia à Síria ou aos países da Mesopotâmia. Nos dias de hoje, recuada devido aos aluviões, encontra-se a 20 quilômetros da costa, mas, no século I, era ainda um centro de comércio marítimo, ligado ao anteporto de Regmão e acessível a todas as embarcações daquele tempo. Era uma cidade bela, antiga e próspera, e São Paulo havia de mostrar-se orgulhoso do seu renome. As suas casas brancas, cúbicas, e os seus numerosos monumentos alinhavam-se entre jardins floridos, porque havia abundância de água. As suas origens remotas, que a história hoje atribui aos heteus e aos fenícios, estavam associados nomes fabulosos como Semíramis, Sardanápalo e a própria Afrodite. Na fria água do seu rio banhara-se Alexandre, por ocasião de um breve intervalo na sua marcha fulminante através da Ásia, que havia de custar-lhe a vida. E meio século antes de que Paulo viesse ao mundo, em 41 antes da nossa era, os seus cais tinham visto desembarcar de uma faustosa galera, ornada de ouro e púrpura, uma jovem rainha, clandestina e pouco vestida, que vinha seduzir um ditador romano. A imagem greco-egípcia de Cleópatra corresponde bem ao caráter cosmopolita que Tasso partilhava com todas as cidades helenísticas, de Antioquia a Pérgamo e de Corinto a Alexandria. Ao seu fundo étnico assírio, iraniano haviam se sobreposto todos os tipos de elementos, sobretudo depois que os reis seleucidas se tinham interessado pela cidade. Agora dominavam os gregos, mas não de raça pura. Ao lado deles, vindos principalmente nos dias de Antíoco Epifânio, os judeus eram ali muito numerosos. Agrupados numa comunidade, como em toda a Pane, não constituíam, no entanto, uma massa isolada, um gueto, mas participavam da vida pública, sob todos os seus aspectos, e da própria administração.
Foi neste meio que o pequeno Saulo nasceu e cresceu. Uma tradição referida por São Jerônimo, nos seus Homens Ilustres, pretende que os pais do futuro apóstolo procediam de Giscala, na Palestina do Norte, e tinham sido deportados para a Cilícia quando Varo, no ano 4 antes da nossa era, restabelecera brutalmente a ordem após os distúrbios da Galileia. Hebreu, no sentido mais geográfico do termo, o futuro apóstolo teria sido levado para território grego no decurso da sua infância. O nome que lhe foi dado na circuncisão, Sachaú, que nós pronunciamos Saulo, provinha da tradição da sua tribo, a de Benjamim, cuja glória se tinha manifestado, 1000 anos atrás, com o primeiro rei de Israel. Seja como for, se esta família de judeus da Galileia foi transplantada à fossa para as margens do Cídno, a verdade é que soube adaptar-se à sua nova condição. No tempo em que Saulo nasceu, pertencia à classe dos comerciantes ricos, a uma espécie de aristocracia provinciana. E, melhor ainda, tinha obtido o direito de cidadania romana. O fato é tão importante que se torna necessário sublinhá-lo. O jus civitatis era um privilégio que Roma concedia muito raramente, a pessoas oriundas das províncias, a certos protegidos ou, por vezes, a cidades inteiras que queria recompensar. Sabe-se também que algumas vezes o privilégio era comprado por um preço muito alto. Ria aos seus titulares a plenitude dos direitos civis, a capacidade de serem eleitos para as magistraturas e garantias especiais em assuntos jurídicos, permitindo-lhes também apelar para o imperador em caso de condenação. Um judeu que fosse cidadão romano escapava, pois, do estatuto normal da sua raça e mesmo da jurisdição dos seus irmãos. Veremos São Paulo aproveitar-se dessa prerrogativa. Como é que a sua família adquiriu esse direito? Comprou. Prestou algum serviço a um daqueles ditadores, Pompeu, César ou Antônio, que sucessivamente haviam percorrido todo o Oriente, constituindo ali as suas clientelas. Não se sabe. Em qualquer caso, este precioso privilégio não somente ajudará o apóstolo no decurso das suas missões, mas incliná-lo a haver no Império Romano, não um instrumento de uma opressão intolerável, mas uma grandeza positiva, uma organização poderosa que legitimava o lealismo para com ela, CFR Rom 12, e que contribuirá para a realização dos desígnios de Deus. O ofício que o veremos exercer ao longo da sua vida missionária, para prover as suas necessidades por suas próprias mãos, seria o de seu pai. Um cenopoios ou tabernaculum US podia ser um tecelão de panos para tendas ou um fabricante de tendas, mas, tanto num caso como no outro, um homem de ofício bastante humilde, que trabalhava com o cardador ou com a tesoura. Semelhante ofício parecer-nos-á demasiado modesto para a posição da família do apóstolo, e tem havido quem perguntasse se ele não o teria adotado depois da ruptura com os seus, logo após a conversão. Por outro lado, não convém perder de vista que, em Israel, o trabalho manual estava normalmente ligado à vida intelectual e que os mais célebres doutores da lei ganhavam o pão de cada dia fabricando vestimentas ou preparando molhos. Teria ido ainda mais longe a influência da terra natal sobre ele. Chegou-se a afirmá-lo frequentes vezes, já que, no campo da história das religiões, certas semelhanças adquirem facilmente o valor de una explicação. Tarso era certamente una cidade intelectual, que ultrapassava Atenas e Alexandria no seu amor às ciências. Dirá Estrabão, tornará-se um centro universitário tão importante que, depois da reforma levada a cabo por Atenodoro, filho adotivo de Tarso e preceptor de Augusto, eram os professores quem fiscalizava a vida municipal e administrativa. Nas escolas, ensinava-se oficialmente a doutrina estoica, tal qual Zenão de Chipre, Aratos da Cilícia, Crisipo e Apolônio, todos eles nascidos em Tarso, a haviam formulado, e que chegaria até nós sobretudo por meio de Sêneca. Mas nada prova que o jovem Saulo tivesse frequentado escolas pagãs, pois eram suspeitas para todo israelita e especialmente para um fariseu, coisa que Saulo era, como veremos, e se pôde sofrer alguma influência dessa doutrina, foi a contrário, levando-o a opor-se a ela na sua substância. Quanto às formas religiosas, que em Tarso como em todo o Oriente se misturavam num sincretismo tão apaixonado como confuso, parece ainda menos plausível que elas tenham impressionado um adolescente que em tudo se nos mostra fiel ao culto de Javé e à Santa Tora. Perante os arrebatamentos místicos da multidão, ao som de flautas e tímpanos, perante a fogueira onde o velho Baal de Tarso, Sandon, era queimado todos os anos, perante os tauróbulos sagrados onde os discípulos de Mitra, o deus da Pérsia,
se deixavam encharcar pelo sangue da vítima. É bem duvidoso que um verdadeiro israelita pudesse experimentar qualquer impressão que não fosse a de um profundo desgosto. A verdade é que Saulo cresceu no meio espiritual do mais puro judaísmo, total e profundamente fiel. A sua família pertencia à seita dos fariseus, e isso foi para ele de uma extrema importância. Pior que, se Jesus denunciará a astúcia e a frequente hipocrisia destes escribas casuístas e formalistas, a justiça manda que se reconheçam também entre eles virtudes espirituais elevadas, o respeito apaixonado pelas coisas divinas, a submissão total à providência, o desejo constante de viver conforme a palavra, mesmo que essa palavra fosse entendida de forma revezada. Quando Saulo tinha 15 ou 16 anos, seus pais enviaram-no a Jerusalém, a fim de frequentar os cursos do maior rabino fariseu daquele tempo, Gamaliel, que, conforme dissemos, se distinguia pela sua abertura de espírito e generosidade. Sentado no chão aos pés do doutor, conforme ainda hoje é costume entre os estudantes muçulmanos de teologia na mesquita de El-Azhar, no Cairo, Saulo terá escutado durante anos aqueles ensinamentos minuciosos e intermináveis. E se desse mestre, pelo menos de entrada, não recebeu a mansidão, recebeu certamente os métodos de uma dialética prodigiosamente sutil e talvez também determinados conceitos sobre a natureza humana, a vida e a morte, a natureza e o pecado. Mais tarde, deixará cair o que havia de murcho nessa casuística, mas saberá utilizar o método, e, principalmente, conhecerá por experiência própria o perigo de um certo dissecamento do espírito inerente à interpretação literal. Pelas suas próprias origens, Saulo aparece, pois, como verdadeiramente predestinado para o papel que havia de assumir. Representante típico do espírito da diáspora, por um lado encarna o judaísmo no máximo da força, naquilo que ele comporta de verdade e de grandeza, ao mesmo tempo, naquilo que pode fazer sentir a necessidade de uma superação, por outro lado, familiar dos pagãos, mede o terrível vazio que se esconde na alma daqueles que, como dirá, estão sem Deus neste mundo. F2, 12. Assim, como a sua cidade natal, encontra-se na charneira de duas civilizações, na linha de ruptura e de ataque. Os homens destinados a modificar profundamente o curso da história apresentam sempre um caráter similar, estão ligados pelas suas mais secretas raízes à sociedade que combatem, e ao mesmo tempo descobrem por experiência pessoal o que é preciso destruir e substituir. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. Capítulo 2. Um Arauto do Espírito, São Paulo. Parte 3. Anos de aprendizagens. Assim, segregado desde o seio de sua mãe e chamado pela graça, Saulo, por um milagre, encontrou-se investido no dever de anunciar a nova fé, a chegada do Messias e do amor. Sem dúvida, deu logo o seu testemunho nessa comunidade de Damasco que o acolhera, mas não manifestou nenhuma pressa orgulhosa em desempenhar um papel de destaque na igreja nascente. Durante longos anos, vai apenas preparar-se para a tarefa que o Mestre lhe designou. Medita, aprofunda os conceitos, define posições e adquire experiência apostólica. É, sem dúvida, entre os anos 32 e 36 que se situa a visão de Damasco. Nota: o ano 36 é a data mais provável de conversão de São Paulo. Se admitirmos que o martírio de Estevão ocorreu nesse ano, a visão na estrada de Damasco deve ter se dado pouco depois. Mas é só entre 45 e 46 que começam as grandes missões do apóstolo das gentes. Foram anos de aprendizagem muito intensa, a julgar pelos resultados. Começam com um episódio misterioso, que apenas São Lucas refere no livro dos Atos, mas que o próprio apóstolo contará mais tarde, quando escrever aos seus queridos Gálatas. Saulo foi para a Arábia, e ali permaneceu por muito tempo. Isto nos fazendo a pensar no retiro de 40 dias com que Jesus iniciou a sua vida pública, e imaginamos o novo cristão uma estepe perdida ou em algum Sinai, a sós consigo mesmo e esforçando-se por harmonizar dentro de si o homem antigo com aquele homem novo que a espantosa novidade impusera à sua alma, mas sobre o que experimentou então, não sabemos nada, menos ainda do que sabemos sobre os dias que Cristo passou em Ebel Quarantal, na montanha da quarentena. Voltou a Damasco e começou a falar do Messias e da sua fé nas sinagogas. O fato, porém, não deixou de provocar surpresa. Os seus ouvintes pasmavam e diziam: este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus. Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes. Et 9, 2:1.
As multidões compreendem mal estas bruscas reviravoltas da alma e dificilmente perdoam aos que mudam de campo com excessiva rapidez. O gueto de Damasco urdiu uma cilada contra o desertor, colocaram-se capangas do rei Aretaf às portas da cidade, para que não pudesse escapar, e foi necessário que alguns amigos lhe facilitassem a fuga, descendo pela muralha da cidade dentro de um cesto que servia para transportar peixe, coisa que para ele certamente não foi muito gloriosa. Outrora, o Senhor dissera a Ananias, falando daquele a quem o enviava, eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. 9:16. Era este o primeiro sinal, a primeira lição da hostilidade humana contra o convertido. De Damasco, Saulo subiu a Jerusalém, onde esperavam outras experiências não menos instrutivas. Que ia fazer na Cidade Santa? Ia, evidentemente, tomar contato com as testemunhas do ressuscitado e estabelecer com elas relações de confiança. Mas foi a desconfiança que o acolheu. Como era de esperar, a pequena comunidade dos primeiros fiéis, que guardava ainda vivas lembranças do perseguidor, relutou em dar crédito à sua visão e à sua conversão. A suspeita só veio a arrefecer quando Barnabé, cuja autoridade, como sabemos, era grande na jovem igreja, e que, sendo de origem cipriota, talvez conhecesse aquele natural de Tarso, se responsabilizou por ele. Saulo foi então recebido, a partir daquele momento, permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, e pregando destemidamente o nome do Senhor. 9:28. Mas, logo a seguir, surgiram novas dificuldades. Pelo que dizem os Atos 9:29, é difícil compreender por quê. Apenas se conta que ele mantinha relações com os helenistas e que estes pretendiam tirar-lhe a vida. Soa a contradição. O que pode ter acontecido é que o apóstolo se tenha visto envolvido necessariamente na discussão entre as duas tendências da igreja de Jerusalém e que tenha tomado partido pelos helenistas contra os judaizantes. Mas se ultrapassou o marco acanhado do povo eleito, também não deixou de manifestar um profundo respeito pela sua mensagem e teve o cuidado de não infringir as fidelidades necessárias. E foi certamente esta atitude prudente que alguns não lhe perdoaram de maneira nenhuma. Guelfo para os gibelinos e gibelino para os guelfos, está sempre a posição dos espíritos verdadeiramente livres. No momento em que a situação se tornou bastante tensa, uma nova manifestação divina veio iluminar o apóstolo. Jesus apareceu-lhe e ordenou-lhe, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque as gentes daqui não receberão o teu testemunho a meu respeito. O antigo perseguidor baixou a cabeça, confessando, porém, que certas desconfianças lhe pareciam legítimas, mas Cristo ditou-lhe a sua verdadeira tarefa, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. 22:17 e seguintes. Restava-lhe agora preparar-se para o mister de missionário que Deus lhe propunha. Foi a quarta fase deste tempo de aprendizagem. Depois de uma breve permanência na sua pátria ciliciana, onde, segundo afirmam muitos comentaristas, não colheu senão insucessos e teve de romper com os seus parentes, alistou-se na ação apostólica, em 42 ou 43, a convite daquele mesmo Barnabé que o acolhera fraternalmente em Jerusalém. Enviado pelos apóstolos para inspecionar a nova comunidade da Síria, como já vimos, esse santo homem em breve reconhecera que tinha necessidade de auxiliares e lembrou-se então do jovem Saulo que, pelas suas virtudes, pelos seus dons e sem dúvida por todo o seu comportamento, lhe parecia indicado para grandes obras. Foi procurá-lo na Cilícia e levou-o consigo. Foi, portanto, em Antioquia que Saulo terminou a sua formação profissional de apóstolo, sob a orientação de um homem de verdadeira sabedoria. Antioquia era então a cidade em que se preparava a indispensável expansão da propaganda cristã entre os gentios, e não há dúvida de que o próprio Saulo contribuiu para a realização dessa mudança de objetivos e para fazer da cidade do Orontes o ponto de apoio providencial do novo plano. Os Atos 11:26 dizem que, ao lado de Barnabé, Saulo participava nas assembleias da igreja e instruía inúmeras pessoas, e que, no momento em que a fome tomou conta de Jerusalém, foi ele o encarregado de levar à comunidade mãe, juntamente com o seu amigo, os socorros da longínqua filha síria. Esta ação durou 2 anos e acabou de preparar o apóstolo para a sua tarefa, já que, logo após a sua permanência em Antioquia, partiu para as grandes empresas missionárias. Terminara o tempo de aprendizagem, e ei-lo agora amado e pronto para conquistar o mundo para a cruz.
Mas não teríamos dito bastante a respeito dessa formação se deixássemos de sublinhar que todo este esforço e toda esta aplicação com vistas à eficácia estavam profundamente ligados, na alma do apóstolo, a uma participação ininterrupta na vida divina. Não há, nos grandes místicos, nenhuma separação entre a ação prática e a contemplação de Deus. Desde a hora em que Saulo, o fariseu, se tinha voltado para a luz, tudo nele se tinha dado a Deus, tudo se tinha perdido em Deus. Como diria mais tarde, já não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. Esta incorporação verdadeira, pela qual Deus feito homem se une àqueles que creem nele, e cuja afirmação será o eixo da teologia paulina, é a que oferecerá ao apóstolo o melhor dos seus meios de ação. Foi em Antioquia, possivelmente entre os anos 42 e 44, que Saulo teve um êxtase cuja breve narrativa, feita por ele mesmo, é um dos textos mais essenciais de toda a literatura mística. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido a um homem repetir 2 Cor 12 e 2, 4. Que determinações precisas, que novas revelações fulminantes receberam então? Por um nobre pudor de alma, absteve-se sempre de explicá-lo. Aliás, podem as palavras de um homem, mesmo as de um santo, ser alguma vez adequadas para expressar tais revelações divinas. Mas quando, 14 anos depois, se resolveu a tocar no assunto com os seus amigos de Corinto, não conseguiu evitar a emoção que ainda lhe apertava a garganta. Deve ter sido decisivo esse instante em que o mestre acabou de consagrá-lo à tarefa que o chamava. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. Capítulo 2 Um Arauto do Espírito, São Paulo. Parte 4 Cristo anunciado aos gentios. Vemos, pois, o desengonçado missionário lançar-se doravante nessa existência errante e fecunda que será a sua pelos próximos 20 anos, até a morte, até ao martírio. Não se sabe se houve alguma vez um homem que se dedicasse tanto a uma causa, que se entregasse tanto ao serviço de uma única ideia. Soldado de Deus, militante da Boa Nova, a sua vida confunde-se com a doutrina que propaga. Uma atividade quase incrível preenche todos os seus dias. Novas igrejas germinam sobre as suas pegadas. Mal nasce uma, logo vai lançar a semente em outra parte, mas encontrará ainda o tempo necessário para escrever, ou antes, para ditar, cartas de conselho e orientação para as suas filhas espirituais, as comunidades nascentes. Em 20 anos, quantos êxitos e que poucos reveses! Tudo aquilo que, no cristianismo primitivo, não é ainda senão intenção pouco consciente e obediência instintiva às ordens do Mestre, vai transformar-se com ele em doutrina e método. O perseguidor que fora chamado no caminho de Damasco vai ter um lugar providencial no destino da Igreja. Serão autênticas as epístolas que figuram no Novo Testamento. Nota: a tradição conservou e o cânon das Escrituras reuniu 14 epístolas de São Paulo, que se costumam dividir em 3 grupos: as grandes epístolas, aos Gálatas, a primeira e segunda aos Coríntios, aos Romanos e as 2 epístolas aos Tessalonicenses. Nos 5 textos, São Paulo trata sobretudo de questões doutrinais, da justificação, da segunda vinda de Cristo em glória e de outros problemas teológicos com que se debatiam as primitivas comunidades. B. As epístolas do cativeiro, aos Colossenses, a Filemon, aos Efésios e aos Filipenses, em que o apóstolo centra o pensamento em Cristo, no seu papel no mundo e na história, e na eficácia que ele tem para a renovação interior de cada pessoa. C. As epístolas pastorais, a primeira e segunda a Timóteo e a epístola a Tito, que revelam a preocupação de organizar as comunidades nascentes e de as pôr em guarda contra as tentações do erro. A epístola aos Hebreus está fora deste quadro. Não há nenhuma dúvida de que São Paulo escreveu outras canas, ele mesmo alude a várias, que se perderam ou de que a muito custo se encontra algum vestígio. Eis como Ioste, na sua excelente edição desses textos, resume esta questão tão controvertida. 1 grau, a grande maioria dos críticos admite a autenticidade, pelo menos substancial, das epístolas aos Gálatas e aos Romanos, da 1 e 2 aos Coríntios, da -1 aos Tessalonicenses, e das epístolas aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. 2 graus, a maior parte dos críticos não católicos recusa-se a ver nas outras epístolas a autoria de São Paulo,
embora lhe atribuam, com maior ou menor boa vontade, alguns fragmentos de importância variável. 3 graus. Não há dúvida de que se podem apontar nestas epístolas diferenças de linguagem, de estilo e de preocupações dogmáticas. 4 graus. Mas estas diferenças explicam-se suficientemente pela variedade das situações e dos assuntos tratados, pelas condições em que o apóstolo as escreveu e pela prodigiosa maleabilidade do seu gênio. O conjunto de todas essas diferenças nada pode contra o testemunho quase unânime da tradição sobre a Epístola aos Hebreus, CFR nota 25, neste capítulo. Mais de que recursos dispunha Saulo para levar a cabo semelhante tarefa? Como acontece com quase todos aqueles que vão realizando grandes coisas pelo mundo, os seus meios eram limitados. Não passava de um pobre judeu que vivia do trabalho das suas mãos. Mas era um homem de uma intrepidez sem limites, a quem não detinham o passo nem os 40 açoites menos um. Nota: segundo a lei judaica, a pena era de 40 chicotadas, mas não se dava a última, com medo de que fosse precisamente essa que matasse a vítima. Nem as bastonadas, nem a lapidação, nem o medo da morte, perigos no mar, perigos no deserto, ameaças dos judeus, ameaças dos pagãos, fome e sede, frio e tempestades, tudo está ele pronto a suportar, CFR. 2 Cor 12, 10. A sua fé era imensa, essa fé da qual Jesus dissera que quem a possuísse do tamanho de um grão de mostarda poderia com ela deslocar montanhas. Virtudes de tal natureza resplandecem no rosto de quem as possui, e são elas, em última análise, que explicam a autoridade soberana, flagrante em inúmeras circunstâncias, daquele que a si mesmo se denominava o aborto. Não se pode negar que, à primeira vista, o seu aspecto não tem nada de terno ou amável. Capaz de atenções paternais e de generosidades infatigáveis, mostra-se sempre um homem com cara de bronze. Renan descreveu-o com rigor quando o contrapôs ao doce Jesus da Galileia. Mas censurar-lhe a violência é nada compreender desse terrível sinal de contradição, dessa natureza de fogo, empenhada em combate sem trégua. O homem que escreveu a epístola a Filemon devia ser dotado de uma singular delicadeza. Mas o rio de sensibilidade e a torrente de caridade que arrebatavam São Paulo podiam também carrear 1000 explosões de cólera, pois a melhor maneira de amar a humanidade não é ceder às suas fraquezas e às contradições dos seus sentimentos, mas desejar o seu bem, mesmo contra ela própria e contra si. A ação de São Paulo divide-se em 2 grandes períodos, conforme as regiões em que se desenvolveu. No primeiro período, limitasse à região oriental que ficava mais próxima, a Ásia Menor e a Grécia, a bacia do Mar Egeu. No segundo, a partir do ano 60, as circunstâncias levam-a a trabalhar em Roma. Mas, em ambos os casos, atua fora da Palestina, entre homens que não vivem à sombra do templo, entre judeus helenistas e pagãos convertidos, nações, às quais Jesus ordenara que fosse levado o evangelho, gentes, diz o latim, palavra que a tradição fixou como gentios. De um período para o outro, os problemas mudarão e as perspectivas não serão as mesmas. Na segunda fase, o cristianismo nascente encontrar-se-á perante uma autoridade centralizadora, perante o funcionalismo imperial e o pragmatismo romano. No primeiro período, Saulo é atirado para o seio do mundo helênico, um mundo amassado com o espírito grego e a anarquia oriental, agitado há já 3 séculos pela inquietação religiosa, pela decadência moral e pelas ameaças sociais, um mundo a que Roma soubera impor a ordem administrativa, mas não a paz do coração. Distinguem-se geralmente 3 grandes viagens do apóstolo das gentes, mas essa distinção parece bastante arbitrária, porque os intervalos entre as viagens foram singularmente curtos, e ainda porque esses trajetos prodigiosos a serviço do Mestre, realizados quase sempre a pé, num total que, em 13 anos, ascende a cerca de 20.000 quilômetros, não se distinguiam entre si nem pela intenção nem pelo meio social. De 45 a 49, o apóstolo leva a cabo a primeira missão, partindo de Antioquia da Síria, vai a Chipre, e depois à Ásia Menor, aos elevados planaltos da Panfilha, da Pisídia e da Licaonia, a Derbe, a Antioquia da Pisídia, a Iconio e a Listra, para de lá regressar a Antioquia do Orontes. No fim do ano 49, vai a Jerusalém, onde se realiza uma reunião muito importante da Igreja, o primeiro concílio. Tendo partido logo a seguir para a Ásia Menor e visitado as comunidades já estabelecidas, abriu um espaço para ir até a Galácia, para junto dos povos celtas, que a antiga vida nômade dos arianos tinha tirado para essas terras longínquas. Depois,
guiado pelo Espírito, atravessa o mar e vai à Europa, onde visita Filipos da Macedônia, Tessalônica, Atenas e Corinto. Daqui embarca de regresso para Éfeso e Antioquia, no fim do outono de 52. Por fim, terceira viagem, 6 meses mais tarde, retoma em Éfeso a obra iniciada, volta à Grécia para rever os seus amigos de Corinto, chega até as bordas do Adriático, depois, pelas ilhas da Ásia, Mitilene, Quios, Samos e Rhodes, e pelos portos da Síria e Palestina, regressa a Jerusalém perto do Pentecostes de 58, onde espera o seu destino. Não se sabe que admirar mais num esforço desta natureza, se o heroísmo, se a perseverança ou a inteligência que o presidem. O viajante apressado que atravessa hoje a Ásia Menor no expresso da Anatólia poderá porventura calcular quanta canseira e quantos perigos representaram essas lentas caminhadas apostólicas. Nem as passagens do Tauro nem as pistas dos desertos eram seguras, infestadas como estavam por salteadores. Nos elevados planaltos, onde todas as cidades ficam a mais de 1000 metros de altitude, o inverno é terrível, mas o verão, de fogo, é ainda pior. É preciso ter um coração forte para arrostar tantas penas e riscos. Com efeito, a obra evangelizadora do apóstolo encontra por toda a parte obstáculos às vezes bem difíceis. Em cada uma das cidades em que se estabelece, os acontecimentos sucedem-se segundo um esquema mais ou menos semelhante. A comunidade judaica, a qual se dirige em primeiro lugar, e depois os meios pagãos, atentos a toda a doutrina nova, concedem-lhe a princípio uma audiência simpática. Mas logo começa a manifestar-se a resistência, quer dos judeus tradicionalistas, quer dos idólatras convictos, e até, prosaicamente, de alguns vendedores de animais para os sacrifícios ou de imagens de ídolos, porque vem perigar o seu negócio. Surge então uma crise mais ou menos violenta, seguida de perseguição. Aguentar tudo, perseverar e voltar de novo ao terreno momentaneamente abandonado, tal é a estratégia espiritual que o missionário de Cristo põe maravilhosamente em prática, com uma surpreendente eficácia. Como todos os homens verdadeiramente grandes, submete-se aos acontecimentos para deles extrair conclusões fecundas. Um revés como o que experimentou em Atenas leva a uma mudança decisiva no seu modo de pregar. E é este misto de flexibilidade e de energia que, acima de tudo, nos causa admiração, bem como, neste gênio em que tudo se contém, o constante aprofundamento na meditação da doutrina. A ação não lhe cria obstáculos, antes pelo contrário, serve-lhe de ocasião para desenvolver a oração e o conhecimento das coisas sagradas. E este mesmo homem, que vemos em contínuo movimento através de terras e mares, ainda encontra tempo para redigir esses textos definitivos que são as epístolas, essas obras-primas do pensamento cristão, verdadeiros monumentos do Espírito. Vê-se bem que as cartas aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Romanos e aos Coríntios não são de modo algum mandamentos ou encíclicas, mas verdadeiras missivas familiares, escritas talvez ao correr da pena ou do estilete, ou, ainda mais provavelmente, o estilo oral, que revelam muitas vezes impressionante, ditadas às pressas, sob a pressão dos acontecimentos, e redigidas para serem lidas em público aos fiéis reunidos, cada um dos quais se sente seu destinatário. E o mais admirável é que o apóstolo formula nelas uma doutrina cuja firmeza lógica se iguala à sua elevação, e que brota visivelmente do mais íntimo da sua própria alma. Compreende-se perfeitamente que um homem destes tenha despertado dedicações e lealdades. A seu lado, como outrora em volta de Cristo, forma-se um pequeno grupo decidido a compartilhar os seus riscos e assumir os ônus de um destino comum. Quando um deles desanima e se afasta, como aconteceu com Marcos, inquieto e desencorajado diante dos obscuros perigos da primeira missão na Ásia, logo outros o substituem. É Tito, um incircunciso, e um dos primeiros fiéis, é Silas, cidadão romano, companheiro da segunda viagem, é Lucas, o médico grego, tão inteligente e tão sensível, que mais tarde escreverá o terceiro evangelho e esse livro admirável que são os Atos dos Apóstolos, a principal fonte dos primeiros passos da igreja nascente. São ainda mulheres como Lídia, a devotada Macedônia, ou essa Priscila, judia de Corinto, que com seu marido Áquila protegerá e sustentará o apóstolo, e irá depois a Éfeso preparar os caminhos do Senhor. Temos a impressão de que se encontra à sua volta um Estado-Maior completo, educado para converter o seu pensamento em fatos, tanto quanto para transcrevê-lo e transmiti-lo. Através da narrativa destas viagens, o que realmente percebemos é um movimento de fervor e entusiasmo que nos aquece o coração,
semelhante ao que vimos na comunidade de Jerusalém, mas transposto para outro ambiente. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. Capítulo 2 Um Arauto do Espírito, São Paulo. Parte 5 Os Momentos do Espírito. Seria impossível seguir aqui, passo a passo, essa caminhada de 13 anos. O que se lê no livro dos Atos revela-nos um painel simultaneamente realista e grandioso, que desperta uma poderosa impressão de verdade. Não faltam até episódios cômicos, como o de Listra, et 16, 8, 18, durante a primeira viagem, tendo o apóstolo curado com uma só palavra um cego de nascença, a multidão aclama-o sob o nome de Hermes e arrasta-o à força para um altar. Ao excelente Barnabé coube o papel de Zeu, e Saulo vê-se em apuros para se libertar de tão embaraçoso fervor. Mas também o arrebatam fatos sublimes, visões, carismas e milagres, com que Deus fortalece o seu servo. Temos, em primeiro lugar, o acontecimento sobrenatural que se desenrola novamente em Listra, quando a turba, mudando de atitude, se lhe mostra hostil. Apedrejado, quase morto, ofegante, o apóstolo consegue levantar-se, com as feridas miraculosamente curadas, CFR et 14, 19, 20. Mas ficar-lhe sempre vivas umas chagas nas mãos, nos pés, na fronte e nas costas, os estigmas do crucificado, o selo do Mestre, que Paulo conservará até a morte. Na série dos acontecimentos que acompanham o seu destino há, no entanto, alguns momentos que devem ser considerados atentamente, pelo significado exemplar e pelo valor de compromisso que revelam. Logo no começo das grandes viagens, ocorre em Chipre o episódio da mudança de nome. Chipre era a ilha do amor, a terra de Afrodite, a deusa que nascerá nas suas praias da espuma do mar, e em cuja homenagem continuavam a ser celebradas as festas falofórias e a prostituição sagrada. O missionário encontra lá o procônsul Sérgio Paulo, um desses aristocratas cheios de curiosidade por assuntos religiosos, como há tantos. Ao lado deste acha-se um tal Elimas, também chamado Bar Jesus, que tem pretensões a mágico. Confundindo o velhaco, Saulo converte para Cristo o magistrado de Roma, e logo a seguir, talvez por amizade para com o convertido ou para facilitar a sua ação em terra pagã, adota definitivamente o nome de Paulus, que usava já desde a mocidade juntamente com o seu nome hebreu. Daqui para frente desaparece Saulo para dar lugar a Paulo. Se pensarmos na importância que os judeus, como todos os orientais, atribuíam e atribuem ao nome, que para eles é dotado de uma espécie de valor sobrenatural, devemos ver nesta escolha algo diferente de uma simples tática. É a manifestação de uma intenção espiritual, a aceitação total, por parte do apóstolo, dessa missão particular que Deus lhe confiava, a de levar o Evangelho ao mundo pagão. É a essa intenção que, em última análise, estão ligados todos os grandes momentos desta vida. Sair do meio judaico, preparar a sementeira universal da palavra de Cristo, este é o verdadeiro destino desse homem. Quando, no decurso da sua primeira missão, tendo crescido rapidamente o número de fiéis oriundos do paganismo, se torna mais premente o problema das relações entre a nova fé e a lei judaica, ou melhor, entre as práticas mosaicas e a adesão a Cristo, é ainda Paulo que, provocando o concílio de 49 em Jerusalém, leva a igreja a resolver a questão e a enfrentar o futuro. Sublime momento esse em que estes homens, tão diferentes uns dos outros, mas dominados apenas pelo desejo de uma total fidelidade a Cristo, chegam a uma decisão que revela um senso premonitório acerca dos futuros interesses da Igreja, CFR et 15, 133. Passou um ano. Partindo novamente de viagem, Paulo adoece e demora-se alguns meses na Galácia, e por 2 vezes pressente que o Espírito Santo o impele numa direção diferente daquela que a razão lhe ditava. Chega às planícies de Troia, voltado para o Ocidente, pensa na Europa, com um sentimento de incerteza e de tortura. Acaba ali a velha terra da Ásia, que lhe é tão familiar, mas uma força misteriosa empurra para esse mundo desconhecido onde o bom grão está ainda por semear. Desta mesma região em que Aquiles morrera para que a Europa vencesse, em que Alexandre desembarcara para conquistar o velho continente, Paulo entrevê essa terra ainda fechada ao Evangelho e sente-se chamado a ir trabalhá-la. É então que lhe vem, durante a noite, a visão em que Deus lhe dá a conhecer a sua vontade. Aparece-lhe em sonhos um macedônio com a clâmide e o penteado típicos da sua raça. E esse homem chama o apóstolo e súplica-lhe que leve a luz aos filhos do Ocidente.
É para Paulo o momento de uma nova e definitiva opção, CFR et 16, 9, 10. Entre tantos episódios notáveis pela sua grandeza, há alguns que nos devem sensibilizar particularmente, são aqueles em que o grande apóstolo já não nos aparece sustentado pelo poder supremo, infalível na sua ação, mas mais perto de nós, à nossa altura, extraindo de uma dificuldade ou de um malogro o meio de fazer um novo avanço, plasmando na sua obra uma solicitude extremamente humana, ou ainda cedendo a uma angústia profundamente humilde, ameaçado pelo pressentimento do pior, mas vencendo toda a inquietação e caminhando em linha reta para o seu destino. Chegando a Atenas no outono de 50, Paulo vai conhecer a derrota mais estrondosa da sua carreira. Atenas já não é a nobre capital de Péricles e de Fídias, é uma cidade quase toda em ruínas, em que pulula o turista, um desses centros de decadência onde a extrema racionalidade acaba levando à negação de tudo. Agrupa-se nela uma juventude cheia de vida, vinda da Trácia, da Itália ou da Grécia, que lê, que discute e que pratica esporte. Oxford e Cambridge, ou certos meios intelectuais, avançados, de Paris, dão-nos uma ideia aproximada do seu clima. Ter-se-á o apóstolo desconcertado neste meio que não lhe era habitual. Tudo lhe aponta o novo inimigo que terá de combater, esse humanismo pagão que anula tacitamente a Deus, a beleza da paisagem com fulgores de ouro e azul, os discursos inexauríveis dos filósofos e, sobre a alta colina que conduz uma escadaria gigantesca, a Acrópole, uma pequena gaiola de mármore fulvo onde os gregos julgam ter encerrado a sabedoria. Mas o apóstolo não sabe ainda como lutar com semelhante adversário. Julga de boa tática relacionar a sua doutrina com as referências em voga no meio que o cerca, e assim insinua que aquele Deus desconhecido, com que os pagãos adornam os seus altares não é outro senão o Messias, Deus feito homem. Mas ao falar da ressurreição, todo o auditório ria às gargalhadas. Todos pensavam como o velho Ésquilo, quando o pó da terra tiver bebido o sangue de um homem, não haverá ressurreição para ele. E gritam-lhe, a respeito disso, ouvir-te-emos em outra ocasião, CFR et 17, 16, 33. A lição foi dura, mas fecunda. Paulo deixa a cidade da inteligência meditando nessa recusa, e compreende. Não era verdade que, até aquela ocasião, tinha acreditado excessivamente no raciocínio e na demonstração. Deus faz-lhe ver que esse mundo a braços com a perdição, que ele quer salvar, tem necessidade de uma outra mensagem, essa que a primeira epístola aos Coríntios formulará em termos inesquecíveis. O cristianismo não é nem uma filosofia nem uma sabedoria discursiva, e chega a ser mesmo um absurdo aos olhos da razão humana, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas é um fato que transcende toda a lógica e cuja realidade se inscreve no próprio coração do homem. Um cristão não elocubra sobre a cruz, vive-a. A única mensagem que será necessário espalhar, portanto, é a da abjeção triunfante do Filho de Deus crucificado. Esta lição, que o mundo até hoje não acabou de entender, cristaliza-se imediatamente em decisões concretas. O que Deus recusa à curiosidade da inteligência, concede-o à simplicidade do coração. De Atenas, Paulo dirige-se a Corinto. Corinto é na época esse lugar maligno, essa espécie de degradante porto marselês onde as moças se corintizam, como se diz em calão grego, sob o olhar interessado dos corintiastas, dos rufiões, e onde o culto mais espalhado é o de Afrodite Pandemos, servido por outras prostitutas, estas sagradas, na elevada colina do Acrocorinto. Nota: destruída em 146 a.C. pelos romanos, Corinto já não tinha senão raros vestígios da glória passada, a fonte de Pirene, o templo de Apolo, do qual restavam apenas 6 colunas, e o túmulo da célebre prostituta Laís, que se podia ver ao lado do de Diógenes, o filósofo cínico. Reconstruída por César em 44 a.C., tinha sido povoada por um bando de escravos mal vendidos, no dizer de um contemporâneo. Voltou a ser capital da província da Acaia no tempo de Augusto, e cobriu-se de inumeráveis monumentos no maciço estilo romano, templos, basílicas, um teatro e arenas. Hoje, restam ainda abundantes ruínas. A menos, grega das cidades gregas, conforme disse Monsen, tinha também uma grande colônia judaica, e lá se encontrou uma sinagoga do século I. E, milagre, o que fracassou na capital da inteligência triunfa nesta cidade do lucro e do estupro. Surge uma comunidade tão rica de fé e tão fervorosa, que virá a ser a mais querida ao coração de São Paulo,
uma comunidade que nada poderá enfraquecer na sua fé, nem mesmo a hostilidade vigilante da colônia judaica, que provoca a prisão do apóstolo. Nota: este incidente é muito imponente para estabelecer a cronologia de São Paulo. O livro dos Atos relata que ele foi levado à presença do procônsul Galião, o qual, tendo-o interrogado, se recusou categoricamente a imiscuir-se nessa questão interna dos judeus. Ora, existem diversas inscrições deste Galião, irmão do filósofo Sêneca. Uma delas, encontrada em Delfos, permite-nos fixar com underline precisão a data do seu proconsulado, primavera de 52. Nessa data, Paulo estava já há 18 meses em Corinto, CFR et 18, 1. Podemos concluir, portanto, que o apóstolo chegou à cidade em fins do outono de 50 e saiu de lá no outono de 52. É mais uma lição do Espírito, válida tanto para os gregos dos tempos apostólicos como para os homens de todas as épocas. Um pecador está mais perto de Deus do que um polemista vazio, CFR et 18, 7. Foi suficiente a prodigiosa sementeira do Evangelho que todos estes episódios revelam. Conhecemos homens que, capazes de conceber uma grande obra, são incapazes de levá-la a bom termo. São Paulo, gênio completo, dotado de todos os dons, sabe não só projetar, mas vigiar e rematar. A prova disso é a temporada que passou em Éfeso, CFR et 19. Chegando à grande metrópole helênica. Nota: Éfeso era então uma das maiores cidades do Oriente, como Alexandria. O seu porto era o mais florescente da Ásia Menor. Ainda hoje, nas areias e nos pântanos que a afastaram dos mares, a cidade em ruínas deixa ver impressionantes despojos do seu esplendor passado, tanto romano como cristão. O templo de Anemisa, uma das 7 maravilhas do mundo, acolhia multidões vindas de todo o orbe grego para assistirem às cerimônias em honra da casta deusa. Foi no decorrer de uma dessas festas que um vendedor de estatuetas e de pequenos templos votivos desencadeou contra Paulo um motim popular, que obrigou o apóstolo a deixar aquele lugar num momento, aliás, em que o seu trabalho já estava concluído, primavera de 56. Na primavera de 53, no começo da sua terceira missão, fica lá 2 anos, desprezando os perigos que corre e o combate contra as feras, que tem de travar. A comunidade cristã que ali encontra, ao voltar de Corinto, parece-lhe promissora e, ao mesmo tempo, frágil. A propaganda da Boa Nova, feita por um alexandrino chamado Apolo, apresenta graves lacunas. Paulo põe-lhes remédio, corrige erros, elimina a cena tendência para a magia e fortalece a fé com a sua pregação e os seus milagres. Simultaneamente, não perde de vista as outras comunidades que tinha fundado, pois sabe perfeitamente que elas têm necessidade da sua mão firme para caminharem direitas. É de Éfeso que envia aos Gálatas, perturbados pela propaganda judaizante, o seu incitamento vibrante para que rejeitem definitivamente a antiga servidão da lei. E é ainda de lá que envia aos seus amados coríntios, ameaçados pela discórdia e devorados secretamente pela velha corrupção da carne, a maravilhosa mensagem em que se reconciliam o amor e a virtude. Estes 2 anos de Éfeso fazem-nos tocar com o dedo sólido realismo do grande místico e permitem-nos compreender até que ponto o Espírito sabe descer aos detalhes concretos. Nota: em Éfeso, a ação de São Paulo terá prosseguimento com a presença do apóstolo João, que acabou a sua vida nessa cidade, depois de ter exercido nela uma grande influência. E chega agora a última fase, o último grande momento destes 13 anos. Estamos no fim da terceira viagem. Paulo retoma a Palestina, depois de bem cumprida a sua missão, ao que tudo indica. Mas um pressentimento aperta-lhe o coração. Durante todo este tempo, falou de Cristo, trabalhou por ele, sofreu por ele. Mas será suficiente. Para que se realize a sua mensagem, não será preciso mais. Não deverá ele completar na sua carne a paixão do crucificado. Estes últimos meses da sua missão permitem-nos apreender verdadeiramente o homem. Sente-se inquieto, angustiado. Há alguns amigos de Éfeso, que vieram de Mileto para visitá-lo, anuncia que este será o seu último encontro, ele o sabe porque Deus lhe disse, conhece bem as tribulações que o esperam. Recuará em face delas. Experimentará ao menos uma cena hesitação. De modo algum. Em Tiro, alguns grupos de fiéis, preocupados com a sua sorte, querem retê-lo. Paulo recusa e enquanto eles rezam e imploram a sua bênção, ajoelhados na praia,
o apóstolo embarca e vai ao encontro do destino cruel que aceita de antemão. Na hora em que começa para ele esta segunda fase, marcada por dores e tormentos, na hora em que, levando a palavra ao próprio coração do mundo romano, vai realizar plenamente a missão que Jesus lhe confiara na estrada de Damasco, é nessa hora que Paulo descobre definitivamente a grande lição escrita no segredo da história: para vencer, a verdade necessita de sangue. CFR. Et 20, 1-7, 36. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. Capítulo 2. Um Arauto do Espírito, São Paulo. Parte 6. Uma arte segundo o Espírito. Desejaríamos poder conhecer os meios usados por este homem, que tantas almas e tão diversas atraiu à luz, para obter tão triunfantes persuasões. Temos os seus textos, em quantidade quase igual à daqueles em que se condensam os ensinamentos de Jesus. No entanto, ao lê-los, temos a impressão muito nítida de que esses escritos não nos oferecem senão um testemunho incompleto, e de que o verdadeiro Paulo está para além desses raciocínios dialéticos, desses trechos líricos e de todas essas palavras. Quando consideramos um homem de ação, como São Paulo é antes de mais nada, a palavra e a escrita estão sempre aquém da realidade viva. Teremos de acrescentar-lhes o magnetismo do olhar e a força do gesto, o peso dos silêncios e a inflexão da ironia ou da cólera, tudo aquilo, enfim, que leva um homem a impor-se e a afirmar a sua presença. Seria ele verdadeiramente um orador? No sentido oriental do termo, era-o sem dúvida. Educado por rabinos, era superiormente hábil no em 78 prego daqueles ritmos medidos, daquelas repetições e aliterações que estamos acostumados a considerar como fundamentais na expressão do pensamento de Israel. Mas tudo isso está longe de definir um orador. O próprio Paulo parece reconhecer numa epístola, 2 Cor 10, que a sua voz é desprezível. É Seno que pôde ter dito isso por humildade, mas a verdade é que os grandes dotes da eloquência andam geralmente ligados a uma boa figura. E, conforme sabemos, o abono Saulo estava muito longe de a ter. É muito mais verossímil representá-lo como um desses pequenos judeus, cuja voz de falsete rende a menor emoção, do que sob o aspecto de um tribuno de tórax avantajado. Mas era um escritor. No sentido clássico do termo, não. Não tem nada de modelo para um estudante. O seu grego, sem ser incorreto, como pretende Renan, não é muito puro nem muito literário. É a língua da koiné, da massa, o grego corrente em todo o Próximo Oriente, muito semelhante ao de Políbio e de Epicteto, misturado com algumas expressões populares e com senos aramaísmos. Quanto ao estilo, é fácil criticá-lo, frases mal equilibradas, ora enormes e ásperas, ora interrompidas a meio caminho do pensamento, sequências de proposições desajeitadamente ligadas pelas conjunções e tudo isto é verdade e de fácil verificação. Bossuet fala-nos, deste ignorante na arte de bem dizer. E, no entanto, quem mergulha na sua prosa veemente fica logo com a impressão de um impulso vital e de uma torrente incoercível, e, mais ainda, da perfeita fusão entre os movimentos da alma e os do estilo, que é onde se reconhece o escritor. O que nos admira, quando lemos São Paulo, não é apenas o dom raro das fórmulas que esmaltam os seus períodos e refulgem com um brilho estranho, palavras profundas, designações definitivas, tais como o homem velho, o bom odor de Cristo, um espinho na carne, a loucura da cruz. Mas a nossa admiração não provém apenas desses trechos que se nos apresentam perfeitamente acabados, tão plenos e tão densos que não se poderia mudar um simples advérbio, tão persuasivos que julgamos estar ouvindo o som da voz do apóstolo. Eis que vos revelo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, quando soar a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Cor 15, 51, 55. Esta passagem é célebre, e toda inspirada pelo sopro lírico do Espírito. Mas há muitas outras que não lhe ficam atrás, como aquela, tão minuciosamente verdadeira,
em que se definem as características do amor aos homens segundo o Espírito de Deus. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. 1 Cor 13, 4, 7. Em 6 linhas, quanta análise psicológica! Ainda mais que estes trechos isolados, o que nos admira é o peso, a incontestável densidade de toda a obra, a tensão que revela e perante a qual não podemos ficar insensíveis, a não ser que queiramos ser surdos a todo testemunho literário, bem como a todo chamamento do Espírito. É verdade que algumas vezes, e até com cena frequência, Paulo é obscuro, incompreensível, como São Pedro reconhecia na sua segunda epístola, 2 Pe 3, 16, e como cada um poderá verificar. Nunca se acabou de estudar a sua mensagem, 2000 anos de comentários não foram suficientes para trazê-la à plena luz, e muitos dos seus textos nos oferecem incansavelmente temas contraditórios. Esta dificuldade não deriva unicamente dos processos de que o apóstolo se serve, segundo o velho método hebraico que consiste em expor sucessivamente a tese e a antítese em toda a sua crueza, sem procurar harmonizá-las em síntese. A dificuldade provém sobretudo da pressão em que estava sua alma, dessa força espiritual que umas vezes lhe ditava as palavras mais precisas, os períodos da mais elevada poesia, e outras, sendo excessiva para um homem terreno, o fazia gaguejar. O que o testemunho escrito de São Paulo demonstra sem deixar qualquer margem a dúvidas é aquilo que a sua vida também provou, isto é, que não era apenas um pregador como os outros, um orador prodigiosamente dotado e um hábil dialético, mas que estava verdadeiramente habitado pelo Espírito. Caminhando segundo o Espírito, vivendo segundo o Espírito, como diz na sua carta aos Gálatas, o apóstolo fala também segundo o Espírito. A sua arte não é senão a expressão, a jorrar dos seus lábios, da perturbadora presença que habita nele. Misteriosa para as nossas inteligências, talvez essa mensagem o fosse também para o seu intérprete. Se o Senhor Javé fala, quem não profetizará? Exclamava Amós, o velho profeta de Israel. Não experimentaria essa mesma exigência profunda o apóstolo que, intimidado pela força de que se sentia possuído, murmurava, sou eu capaz de uma tal obra. 2 Cor 2, 16, 3, 5. Nenhuma arte mais que a sua nos poderá dar a impressão de ser ditada. Um arauto do Espírito, eis o que foi São Paulo. Mas é necessário perguntar imediatamente, de que Espírito? Porque há muitas maneiras de fazer uso dos valores espirituais, alguns dos quais não passam de jogos de palavras. O Espírito, segundo São Paulo, nada tem que ver com aquele espírito abstrato e lógico que os filósofos perseguem. Não é a sombra da caverna platônica. Não é um sonho nebuloso. O espírito a quem ele serve é esse que dá sentido à vida, que atua dentro do homem com um poder transformador e que se deve manifestar no próprio seio da sociedade e da história. É o Verbo de Deus, que se fez homem tomando carne de uma mulher, que viveu e que morreu na cruz. O aspecto fundamental do cristianismo, o fato de ser ao mesmo tempo uma explicação transcendente do mundo e uma força imanente de ação no real, é apresentado com perfeição pela mensagem de São Paulo. O caráter do seu apostolado, como já vimos, corresponde plenamente a esse núcleo. Bergson fez notar com razão que os grandes místicos, ao contrário dos sonhadores quiméricos, são sempre homens cheios de bom senso, gente com os pés na terra, eficazes na vida. Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Santa Joana de Arc ou Santa Teresa de Ávila. São Paulo é dessa natureza, visto que a sua mensagem está simultaneamente enraizada nas realidades mais concretas e ligada às mais elevadas especulações. Por isso, ao considerarmos o conteúdo do que o apóstolo trouxe ao mundo, não devemos proceder como se tratasse da doutrina de um filósofo cujo esforço se reduz a passar o seu pensamento para uma obra escrita. Estudar a sua teologia, a sua moral e a sua metafísica à margem das condições concretas em que foi levado a formulá-las e à margem do valor de compromisso que elas comportam significa falsear todas as perspectivas. Não existe um paulinismo, pelo menos no sentido em que se diz que há um kantismo, ou um bergsonianismo. O que existe é um homem que reage perante dados precisos que os acontecimentos lhe oferecem, mas cujo pensamento é tão genial, tão maravilhosamente coerente e manifestado segundo uma ordenação tão clara,
que chega a parecer-nos pré-estabelecido. É sempre em função de um acontecimento concreto da sua ação apostólica ou da vida das primeiras comunidades que São Paulo formula a sua doutrina. As preocupações dos tessalonicenses a propósito dos últimos fins do homem levam a definir o seu pensamento acerca desse problema e a dizer o que sabe a respeito da segunda vinda do Filho do Homem. As desordens morais ocorridas em Corinto oferecem-lhe o ponto de partida para desenvolver com sublime majestade a doutrina do pecado. Mais tarde, certas tendências para o sincretismo frígio-judaico, que ele observa em alguns grupos, hão de levá-lo a precisar o retrato de Cristo, tal como este se lhe apresenta. É isto que dá à sua mensagem esse caráter concreto e humano que a torna tão viva. Este homem, que tendemos a imaginar perdido nas suas visões e nos seus arcanos, fórmula sem cessar axiomas de comportamento válidos para todas as sociedades, o do trabalho, por exemplo, a propósito do qual pronunciou a célebre frase que Lenin havia de aproveitar: quem não quiser trabalhar, que não coma 2 tais 3, 10, o da vida matrimonial, cujo caráter, princípios, penas e limites determinou com uma precisão e uma lucidez psicológica que nunca foram ultrapassadas, e tantos outros problemas da vida política e social, como das relações entre pais e filhos. Não há nenhuma questão importante para o homem que São Paulo tenha ignorado. A sua mensagem pode, pois, ser considerada sob 2 aspectos, enquanto oferece às perguntas eternas as respostas fulgurantes de um grande inspirado, e enquanto se insere na história, acabando por revolucionar a ordem humana das coisas. Sob o primeiro aspecto, haverá algum cristão que possa deixar de confessar tudo o que deve ao pequeno e genial judeu de Tarso, por menor que seja a sua experiência das inquietações e exigências espirituais? Quem poderá esquecer a cintilante síntese que o apóstolo faz entre a morte e o pecado? Ou a comovente exposição sobre a caridade, que ainda há pouco líamos, na sua primeira epístola aos Coríntios? Ou essa profunda consciência da miséria do homem, redimida e apaziguada pela promessa da salvação? Tudo isso nos toca no fundo da alma. São Paulo está no próprio âmago das nossas pelejas mais íntimas. O segundo aspecto vai nos mostrar como esta mensagem estava destinada a produzir uma mudança radical de objetivos, não somente na Igreja, mas em todo o universo da sua época. Mas é preciso sublinhar bem que, para o apóstolo, os 2 pontos de vista coexistem e identificam-se. É porque está inteiramente a serviço do Espírito que São Paulo vai transformar o mundo, e, paralelamente, é pela resolução de questões de atualidade imediata que ele formula doutrinas eternas.